Bom dia, Deus vos abençoe, um dia de paz, de alegria e de felicidade. Não importa o horário que você vai estar ouvindo esta mensagem, se é manhã, madrugada, tarde ou noite. O importante é que Deus fale ao seu coração. No texto de hoje nós falaremos sobre vivendo em santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que diz desta maneira: Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Nós vamos ficar com o texto, a parte A do versículo, santificação. A santidade do crente não pode ser algo teórico, quem sabe até inatingível. Se não vivermos em santidade, todo conhecimento de nada adiantará. No que implica a santidade? É uma pergunta que nós fazemos para nós todos os dias. Primeira coisa, vamos colocar algumas colunas nessa estrutura, dessa casa que nós estamos construindo aqui, vivendo em santificação, a casa da santificação. A primeira estrutura, vamos colocar aqui, não mais viver no pecado. A Bíblia Sagrada diz que já morremos para ele, morremos para o pecado, morremos. Também outra coisa, não podemos servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Outra coisa, já rompemos com o pecado e andamos em novidade de vida. Não mais viver no pecado significa romper, deixar, abandonar, não ter prazer na prática do pecado. O pecado não é normal na vida do cristão. Ou seja, a primeira coluna é não viver mais na prática do pecado, da contumácia, pequei, perdão. Tudo bem, ao pecar você tem que pedir perdão, mas você não pode sistemicamente, dia após dia, cometer o mesmo pecado e ficar pedindo. Você está brincando com as coisas eternas. Segunda coluna que nós poderemos colocar nessa casa chamada Casa da Santificação, ou vivendo em santificação, andar na contramão da história. O que é isso, pastor? O cristão nunca toma a forma do mundo. Preste bem atenção. Não vos conformeis com este mundo. Ele dá forma, ele influencia, mas ele nunca se conforma, ele não entra na forma do mundo. Isso que eu quero chamar a atenção para você. Então, a primeira coisa é andar na contramão da história. O mundo está andando para um lado, você vai para outro. A postura do cristão será sempre oposta, contrária à postura, comportamento do mundo. Nisto, o cristão é diferente. Há um abandono total das coisas do mundo. O cristão é como um navio, ele está no mundo, mas o mundo não está nele. Assim como o navio está na água, mas a água não está no navio. Você está me entendendo? Depois você lê João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Terceira coluna que vamos colocar: viver em união permanente com Cristo. Jesus é Deus, é santo. Estar unido a Ele significa andar como Ele andou, viver como Ele viveu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. Ele nunca pecou, logo, estar unido a Ele significa ter o caráter dele. Olha, caráter de Cristo, sua pureza, ser parecido com Ele. Os santos trilharam os caminhos de Jesus. Os santos são cristocêntricos. Significa que Jesus é o centro da nossa vida. Nós estamos vivendo um evangelho do engano, sendo pregado por aí, na qual as pessoas estão dizendo: você é o centro do coração de Deus. Para com isso. Jesus é o centro do nosso coração. Quando você, na sua pecaminosidade, querer ser centro do coração de Deus, você está brincando com a santidade de Deus. Isso é evangelho não, isso é mentira, isso é engano. Para enganar, falar palavras bonitas para agradar o coração, poeticamente, nós temos que ser limpos do pecado, lavados, é andar na contramão da história.
viver em união permanente com Cristo. Quarto, viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus é a quarta coluna desta casa. Dependência da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua ajuda. Dependência do Espírito Santo, dos dons espirituais e dos frutos do Espírito. Dependência é olhar cada dia para Jesus e lembrar que sua obra na cruz e na ressurreição foi completa. Obra na cruz e na ressurreição, elas foi completa para a nossa vida. Foi total. É reconhecer que em Cristo estão todos os recursos, os tesouros escondidos. E nós mesmo nada temos, mas em Cristo tudo é possível. As lutas existem, mas a vitória é certa. Ou seja, viver na dependência de Deus é saber que Deus é o nosso Senhor e Salvador. A partir de hoje você tem um senhorio, você tem a mente de Cristo. Viver em Cristo, na dependência dele, é você dizer: as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Você anda em novidade de vida, você não vive mais na prática do pecado. Na dependência de Cristo, na dependência de Deus, é viver para agradá-lo, para santificar a tua vida através da palavra. Através da palavra. Se alimentando da palavra, vós estáis lavado pela palavra que eu vos tenho falado. Lavado pela palavra da regeneração. É dependência total dessa palavra que habita em nós, como diz em Tiago, e é apta para salvar as nossas vidas. A santidade é a marca dos que foram justificados e selados pelo Senhor. Santidade significa que somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, somos a nação santa, como diz lá em 1 Pedro 2,9, que o Senhor nos santifica em tudo, em toda a nossa maneira de viver, corpo, alma e espírito. Então, amados, vivendo em santificação é não mais viver no pecado, andar na contramão da história, viver em união permanente com Cristo, viver na dependência de Deus. Isso é vivendo em santificação. Deus te abençoe. Um dia de paz para você. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Nunca se esqueça, para encontrar com Ele, precisamos viver em paz com todos e em santificação, porque senão não veremos o Senhor. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.